Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Hoje, nesta ocasião, eu estarei comentando sobre o texto bíblico de João, capítulo 13 e o versículo 4, sobre o seguinte tema: Jesus ficou pelado na ceia? Neste vídeo aqui eu estarei produzindo uma reação à multiversal flaviana, e especialmente ao argumento frajuto do Francis Flavius Farago, que fez aí um comentário sobre este texto bíblico, não apresentando fundamentação alguma sobre o ponto levantado por ele. Antes de eu estar aqui apresentando algumas observações, eu vou aqui mostrar parte de um recorte da própria fala dele, onde ele comenta sobre este texto bíblico aí e sobre este tema que eu estarei tratando. Jesus e seus discípulos tiraram a roupa em um restaurante. João 13:1 diz: Jesus e seus discípulos estavam jantando. Por isso, durante a ceia, Jesus se levantou, tirou as vestes. Ele está no lugar público. Ele não está na casa dele ou da casa dos discípulos. Ele está num lugar público, num restaurante que ele mandou alugar. E o que ele fez? Ele tirou as vestes. É o que está dizendo aqui. Ele pegando uma toalha, cingiu a cintura com a toalha, ou seja, ele ficou só de toalhinha. E depois ele derramou, lavou os pés e colocou e enxugou com as mesmas toalhas. O que é isso aqui? Ato obsceno, artigo 233. De acordo com o exposto na lei, é a prática de obscenidade em público aberto ou exposto ao público, ação de cunho sexual que ofende. A pena correspondente é de 3 meses. Ou seja, ficar pelado para uma foto artística não é obsceno, mas praticar um ato de cunho sexual que ofende a moralidade da sociedade, expor a genitália ou ficar de cueca em um estabelecimento público, nesse caso, é obsceno. E aí tem muita coisa. Pode voltar aí pra gente. Então veja, o pessoal, quando eu mostro isso daqui, que eu digo que Jesus ficou pelado, diz, não, ele ficou só de tanga. Cara, não importa. Imagina você aqui, no nosso século aqui, numa comemoração no restaurante, no restaurante, e aí você fica de cueca. Ah, mas ele não ficou pelado. Ok, mas você entendeu? Se aí a única explicação possível seria o pessoal dizer assim, não, Francis, espera aí, esse texto aí é uma interpolação do século XXI, um cara lá da multiversal flaviana lá, que é conspiracionista lá, ele incluiu esse texto aí. Ok, aí sim, só que esse texto está lá desde o início, e ali ele está dizendo, ele tirou a roupa, entendeu? Então, tem vários crimes que Jesus cometeu aí. Conforme vocês puderam observar neste vídeo, ele disse que Jesus ficou pelado ou de cueca, segundo o texto de João, capítulo 13, o versículo 4. Percebe-se o grau aí de idiotice e de bobagens que ele falou, simplesmente porque no texto está escrito que Jesus tirou as vestes. Porém, aqui já se levanta um ponto. Ele não explicou que tipo de vestes são essas que Jesus tirou. Ele não trouxe nenhuma fundamentação, nenhuma explicação lógica. Apenas falou um monte de idiotice e bobagens. Mas conforme vocês podem observar aí na descrição desta imagem do interlinear grego-português, observe o que diz aí a expressão ta rimatia, que em grego, traduzido aí, significa vestes exteriores, o manto. Então aqui nós já temos um ponto que se levanta, né? Uma observação muito interessante, mostrando que estas vestes que Jesus tirou são vestes exteriores. Aqui diz o manto. Então, a partir já deste momento, eu estarei aqui trazendo mais algumas observações para esclarecer que vestes são essas que Jesus tirou. Já nesta obra aí da chave linguística do Novo Testamento, diz que a expressão tarimatia, que ocorre em João capítulo 13, versículo 4, que está no plural, deve ser entendida como no singular. Então esta expressão aí, por mais que ela seja plural, este termo, mas ele deve ser entendido no formato singular. Então aqui tem mais uma questão interessante, né,
sobre essa questão aí que está relacionada a estas vestes exteriores, a este manto aí ao qual Jesus estava usando e retirou. Segundo o comentário feito aí do Evangelho, segundo escreveu João, feito pelo perito do Novo Testamento, Idia Carson, ele traduziu esta expressão que ocorre aí no capítulo 3, versículo 4, de João, nesta parte que eu sublinhei e destaquei, que nos diz assim: Jesus tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então se percebe que a tradução aqui, capa, segue na mesma pegada aí da tradução do interlinear grego-português, né, que traduziu ali como manto. Então a ideia destas vestes eram vestes exteriores, que faz referência aí a uma túnica externa, a uma capa, um manto. Segue nessa linha aí, né? Coisa que esse cidadão aí que fez essa acusação da multiversal Flaviana não explicou nada, né? Apenas diz que Jesus tirou as vestes. E daí veio com esse argumento frajuto, sem pé e sem cabeça, né? Não trazendo fundamentação alguma. Então aqui está ficando claro e evidente, através da demonstração dessas obras que eu estou apresentando, que tipo de vestes eram estas que Jesus retirou. O léxico do Novo Testamento grego, de Wilbur e Frederick Dunker, definem o termo rhimation como roupa, capa, túnica, da roupa exterior. Então você percebe também através desse léxico aqui, mostrando claramente, né, que de fato era uma vestimenta externa aí que os judeus aí no período do primeiro século utilizavam, né? O léxico grego de Strong define aí o termo grego rhimation como vestimenta, túnica, roupa, né? E abaixo, olha o que diz ainda, né, nesta mesma imagem. O termo rhimation se refere a uma vestimenta externa ou manto usado nos tempos antigos. É frequentemente usado no Novo Testamento para descrever roupas, melhor dizendo, usadas por indivíduos, incluindo Jesus e seus discípulos. O rhimation era uma peça de roupa versátil, servindo tanto como vestimenta quanto como cobertor para o aquecimento. Então, está aí, né, mais uma demonstração através desta obra aí, desse léxico do Strong, mostrando que, de fato, eram vestimentas aí externas, né? Não tinha nada a ver com vestimentas internas. Então, faltou aí, né, o Francis aí da Multiversal explicar este ponto, né? Senão o povo sai por aí falando um monte de besteira, reproduzindo, né, coisas que não têm fundamentação alguma. Já o dicionário Vine, na parte do grego, diz o seguinte sobre o termo rhimation: artigo de vestuário exterior, manto lançado em cima de kton. Agora, olha o que diz mais abaixo. Kton denota veste interior ou roupa de baixo, e, como tal, deve ser diferenciado de rhimation. A distinção é feita, por exemplo, na ordem do Senhor em Mateus 5,40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta kton, larga-lhe também a capa, rhimation. Então se percebe aqui, né, a diferença entre os termos gregos. Se de fato Jesus tivesse ficado nu, pelado, como diz aí o Francis da Multiversal, logo então ele teria também tirado o kton, que são aí as roupas internas, né? Então, mas de fato o que Jesus tirou foi simplesmente o rhimation, né? A veste externa, que aqui descreve claramente, né, uma capa. Então já foi demonstrado aí através de várias obras, né? Eu apresentei aqui pelo menos 3 léxicos, apresentei a chave linguística do Novo Testamento,
o comentário aí de João feito por D.A. Carson, né, mostrando claramente através destas evidências de obras acadêmicas, né, que de fato Jesus não ficou nu, não ficou pelado, não ficou de cueca, conforme afirmou o Francis aí, né, mas ele simplesmente tirou a sua capa, tomando como uma base hoje seria, por exemplo, alguém usa aí num dia de frio, um sobretudo, e chega na casa de alguém aí, digamos, e para se sentir mais confortável ou vai fazer alguma atividade, ele tira, né, o sobretudo por ser aí uma peça de um vestuário aí mais longo, mais comprido, então para ter ali uma disponibilidade melhor para efetuar alguma atividade, a pessoa se sente mais à vontade. Simplesmente isso, né? Mas infelizmente as pessoas ficam criando coisas aí que não existem, né? Ficam viajando aí no fantástico mundo de Bob. E aqui eu fiz um resumo, nesta última imagem, um resumo da ordem aí, de algumas das vestimentas que um judeu utilizava no primeiro século. Uma primeira camada que ele utilizava era chamado de perizoma, que era um tipo de roupa íntima. Uma peça aí que ele usava, né, que era semelhante a um calção, que era utilizado aí para proteger, né, as partes íntimas e garantir a modéstia, né? Era usado aí debaixo do quiton, né? Eu pronuncio quiton, já vi alguns pronunciarem riton, mas enfim. A segunda camada daí era essa que eu acabei de pronunciar, né? Que era o quiton, que era um tipo de túnica interna, né? Aí um tipo de camisola que ia até os joelhos para os homens e até o tornozelo para as mulheres. Servia como a principal peça usada diretamente sobre a pele, sobre o perizoma, né? Sobre o calção. E era comum que trabalhadores ou pessoas em casa usassem apenas, né, o quiton, sem o rimation por cima, para ter aí um melhor conforto, né, e também uma melhor disponibilidade para fazer as suas atividades. Então aqui só refrisando, né, a primeira peça íntima aí era o perizoma, um tipo de calção, daí por cima deste calção vinha, né, este quiton, que era aí um tipo de túnica interna, né, que ia até os joelhos. Daí depois, por cima, vinha o rimation, né, que era aí um manto externo, né, uma capa externa, que era uma peça grande, retangular, de tecido aí, né, colocada sobre os ombros e cobrindo aí, né, por cima do quiton. Tinha função, né, esta capa aí utilizada, de proteger contra o frio e era usado aí como um manto nos lugares públicos, né, ou até mesmo servia como um cobertor usado durante a noite. Era símbolo aí também de dignidade e respeito. Geralmente era removido, né, esta peça e esta capa, o rimation, né, que foi inclusive a veste que Jesus tirou, né. Então, geralmente esta capa era retirado. A pessoa retirava ela, né, quando ia fazer algum tipo de atividade, trabalhar, né, em qualquer tipo de serviço que ela fosse fazer, ela retirava. E aí, como Jesus foi praticar aí, né, o ato aí de lavar os pés, então, em João aí, capítulo 13, versículo 4, quando diz que ele tirou as vestes e colocou aí uma toalha amarrado à sua cintura, não significa que ele ficou pelado, né, ou de cueca, conforme afirmou aí o Francis, né? Completamente uma coisa descabível, né, uma coisa ilógica, né, sem fundamentação alguma, né? O texto grego aí, quando é analisado, ele refuta completamente, dos pés à cabeça, né? Essa besteira que foi dita, essa idiotice, né? Fica claro aí, através de qualquer pesquisa, né? Através de uma análise aí dentro do contexto histórico-cultural do primeiro século, através aí dos termos usados aí no grego, né? Então ficou claro aí, né, que era simplesmente uma capa. Mas vamos recapitular aqui. Primeira peça era o perizoma, formato de um calção. Por cima do calção ia o quiton, formato aí de uma camisola, que era usada uma camisola interna, né, que ia até os joelhos. Daí por cima, né, ia também aí o rimate, que era simplesmente aí uma capa usada. Então ficou claro que através da demonstração, dessa explicação, né, das obras que eu apresentei, que fundamentando e evidenciando o que eu propus aí, né, trazer à tona, e mostrando aí que mais uma mentira, né, foi aí
desmantelada, né? Veio à tona e a realidade, né? E tudo que ele falou ali simplesmente foi besteira, foi bobagem. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.